Hoje o Religare continua a conversa com Afonso Murad, teólogo, professor universitário no ISTA, na FAGE e coautor do livro A Casa da Teologia. Junto com outros autores, o teólogo Paulo Roberto Gomes e a teóloga Suzy Ribeiro, nosso convidado buscou apresentar a teologia para os que se interessam pela compreensão da sua fé através dos estudos teológicos, a fim de romper com as barreiras da teologia de uma confissão específica, de uma igreja específica. O livro aborda a pluralidade de teologias existentes no universo cristão, aproximando assim o trabalho comum da teologia em várias igrejas cristãs. Então, Murad, vamos conversar. Obrigado por você ficar aqui mais essa semana conosco, falando sobre o tema desse livro, A Casa da Teologia. Participe do Religare, ligue 31 3209-0122, deixe gravada a sua sugestão de tema ou observação sobre o programa. Quem ligar vai concorrer ao livro A Casa da Teologia, escrito pelo nosso convidado e pelos teólogos Paulo Roberto Gomes e Suzy Ribeiro. Você pode também acessar tvhorizonte.com.br/religare ou acompanhar o blog do programa no endereço pucminas.br/ppgcr. O Religare é um programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Murad, semana passada nós falamos de teologia, o que é teologia, quais são as fontes da teologia como ciência da fé. Vamos falar um pouco nesse primeiro bloco sobre história da teologia no Ocidente. Quais seriam assim os grandes momentos da teologia cristã na história do Ocidente? Eu quero situar um pouquinho esse tema dentro do livro como um todo, que a gente usou a analogia da casa, né? Então, o primeiro capítulo, que é a varanda, quando você vai numa casa, né? Você entra na varanda, é um momento onde chega, começa a conversar, é um momento que nós fazemos a transição entre a fé, com a nossa adesão a Jesus e uma prática concreta, com o pensar a fé. Então, é a sala de visita. Depois vem os fundamentos da casa. O fundamento a gente não vê, né? Você entra numa casa, você vê janela, porta, parede, mas tem ali os fundamentos. Então é o capítulo onde a gente aborda o método e a linguagem da teologia. Depois você vai entrando numa casa, vai passando pelos corredores. É aí que entra o elemento da história da teologia. Então nós tivemos um capítulo sobre os corredores da teologia católica, com anexo à teologia ortodoxa, que é muito pouco conhecido por nós no Ocidente, e um capítulo exatamente dos corredores da teologia protestante. E do corredor a gente cai na cozinha. A cozinha é o lugar gostoso de fazer comida, de deliciar-se, de conversar. E aí nós abordamos os diversos níveis do fazer teológico. Desde aquela teologia mais simples e popular, como se fosse uma sopa, até aquela mais elaborada, que é a teologia acadêmica. Que vocês chamaram de feijoada. É a feijoada, bem forte e substanciosa. Depois vem um tema que é muito caro a nós na América Latina, que é o tema da teologia da libertação. É um tema muito polêmico e tem muita gente que já se posiciona contra a teologia da libertação sem saber o que ela é. Então nós apresentamos de uma maneira tranquila, serena, o que é a teologia da libertação, por que ela nasce no nosso continente, que limites que ela tem, que contribuição que ela traz para as igrejas cristãs. E depois vem a questão seguinte, a casa não se esgota em si mesma. Então, as grandes correntes teológicas contemporâneas e a ligação da teologia com o mundo contemporâneo, com os desafios do mundo contemporâneo. Então, o capítulo específico, que é da história da teologia, nós mostramos o quê? Que o saber, o pensar a fé, começa na Escritura de muitas formas. Como nós falamos no programa passado, né? Com narrações, com livros que têm um peso mais na perspectiva das normas, outras que são proféticas, e que nos primeiros séculos o cristianismo faz uma das tarefas mais bonitas da sua história, que foi repensar-se a si mesmo num diálogo com uma cultura extremamente elaborada, que é a cultura grega. Então nós fazemos uma abordagem rápida da chamada patrística ocidental e oriental. Mostramos depois, como à medida que a sociedade vai mudando, a teologia, ela incorpora algumas coisas da cultura daquele tempo, dos séculos da Idade Média, que é a chamada cultura escolástica, a cultura do manual. Mostramos depois como, com relação à modernidade, infelizmente a teologia ficou atrás.
ela assumiu uma posição de defesa e de pouco diálogo. E, por fim, apresentamos como é que a teologia, principalmente no horizonte católico, a partir do Concílio Vaticano II, se abriu para o diálogo com a modernidade. Sim. No caso, é um livro em perspectiva ecumênica, não é? Vocês trabalharam os corredores da teologia católica, os corredores da teologia evangélica. Não é? O que diferencia, quais são as possibilidades de trânsito entre esses corredores, não é? Nessa casa da teologia? A pergunta é ótima, porque o que acontece é que alguns teólogos, grandes teólogos evangélicos ou protestantes, eles são lidos por nós. Pega, por exemplo, um grande teólogo alemão como Karl Barth. Karl Barth estava num momento onde ele sentia esse drama, ou seja, havia uma corrente modernista que dizia, palavra de Deus, não precisa dela não, faz do cristianismo como se fosse uma grande essência, um grande perfume que vai perfumando tudo. Então, e uma outra corrente que dizia, não, tem que ler a Bíblia bem, e Barth vai dizer não. De um lado, a teologia tem que partir da Bíblia, mas a Bíblia é uma palavra encarnada, porque o ser humano é um ser encarnado, então tem que ser interpretado. Então, Karl Barth é uma figura fundamental na perspectiva tanto católica como protestante. Há um grande teólogo contemporâneo, que esperamos que venha para o Brasil, já esteve no Brasil uma vez, que é o Moltmann. Moltmann hoje é um teólogo reformado, protestante, europeu, que é lido por católicos e por protestantes. Um grande teólogo católico como Karl Rahner é lido também por outros teólogos. Então é bonito a gente ver isso, que os grandes teólogos, eles dão conta, e as grandes teólogas, dão conta de fazer uma leitura cristã, que é acessível para qualquer igreja. E que é fundamental hoje, a gente construir mais pontes do que muros. Me dá uma tristeza ver como se constroem muros entre as igrejas cristãs. A ponto de se cultivar ódio, incompreensão, está completamente contrário ao Evangelho. Agora, vocês no livro, isso me pareceu bastante claro, né? Vocês mostram que há um contexto histórico, político, estranho até a própria questão religiosa, propriamente, né? que alimentou mais essa separação, esse espírito de separação, né? Interesses políticos, econômicos, e, por exemplo, na época da Reforma, ou posterior a Reforma, isso dificultou realmente o diálogo entre as teologias? Dificultou e dificulta. E nós temos dois fenômenos ainda muito presentes no Brasil. Eu aprendi isso à medida que fui escrevendo o livro com meus companheiros, que grande parte das igrejas protestantes que chegaram no Brasil, as chamadas igrejas evangelicais, elas vêm com aquela visão do cristianismo da missão dos Estados Unidos e da Europa, que era o seguinte: acreditar que o nosso continente latino-americano é um continente pagão. Então ele vinha com essa ideia o seguinte: o catolicismo que está aqui é pagão. Então o católico, ele adora imagem, isso é pagão. Ele tem uma adoração à Eucaristia, isso é paganismo. Então não se pode valorizar nada que está aqui, porque tudo isso aqui é paganismo. Sem falar do sincretismo. Tem que começar, exatamente, o sincretismo pior ainda, quer dizer, tudo que se associava a alguma coisa, à cultura, seja indígena, seja africana, é considerado coisa do capeta, do demônio. Então isso tem que se abandonar completamente e começar do zero. Então a perspectiva era de combate, então. E infelizmente é ainda. E na perspectiva católica, um grande risco que é uma certa achar-se que está acima de tudo, que nós somos a única e a verdadeira igreja. E que as outras, coitadinhas, são igrejas de segunda qualidade. Não é verdade. Nós temos muito que aprender com as outras igrejas. Há intuições profundas na experiência cristã de outras igrejas que nós precisamos aprender também. Bom, no segundo bloco vamos falar sobre as correntes teológicas atuais. Ok. Bom, teologia é o tema do Religário de hoje. Eu converso com Afonso Murad, um dos autores do livro A Casa da Teologia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.